1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram que de maneira vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mediante esse trecho bíblico, mediante o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, mediante essa perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: sinais de uma conversão verdadeira. Mas antes de expor, de introduzir, eu gostaria de orar. Então curva essa cabeça nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos, ou o que é conveniente à nossa existência, não. E sim o que está no seu coração. Que o Senhor possa nos exortar, nos direcionar, nos consolar com a Tua palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou Paulo nesses escritos possa nos conduzir na interpretação fiel. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui em casa, no campus online, que eles tenham um coração, Senhor, com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, Senhor, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, Senhor, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Sinais de uma conversão verdadeira. Meus irmãos, uma pergunta para vocês: será que você, de maneira individual, é convertido? Ou você é convencido? Será que você é um discípulo de Cristo Jesus? Ou é somente um simpatizante da fé cristã? Os sinais de uma conversão genuína e verdadeira não é sobre o que eu acho. O que eu acho não importa. Os sinais de uma conversão íntegra não é sobre o que você acha. O que você acha também não importa. Os sinais de uma conversão verdadeira é sobre o que a santa e poderosa palavra do Senhor nos informa. É isso que esse texto traz para mim e para você. E é mediante a isso que nós vamos refletir e olhar para o nosso coração. Mas deixa eu dar um contexto aqui para vocês, desse escrito, dessa cidade.
Essa cidade foi implantada em Atos capítulo 17, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois vocês dão uma lida para ver o que aconteceu nessa cidade. O apóstolo Paulo, ele não ficou muito tempo nessa cidade. Guarde essa informação. Esses irmãos ouviram 3 semanas de pregações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mediante uma severa perseguição, infelizmente, teve que sair fugido dessa cidade. Então, porque ele ficou pouco tempo nessa cidade, ele deixou uma igreja jovem e uma igreja perseguida, porque a perseguição que estava para o apóstolo Paulo permaneceu para essa igreja, para o povo de Tessalônica. Então essa igreja jovem perseguida estava com dúvidas teológicas que eram normais. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses para corrigir erros doutrinários, responder perguntas teológicas, mas principalmente fortalecer a fé dos Tessalonicenses. Então que esse sermão, meus irmãos, possa nos levar a entender se somos convertidos de verdade. E mediante esse diagnóstico, se o diagnóstico for positivo, que possamos permanecer e fazer a manutenção dele. Mas se o diagnóstico for negativo, enquanto a vida há esperança, hoje pode ser o dia que você acerte o que você tem que acertar. Ter uma carteirinha de membro, vir num culto, dizimar, não significa que você é crente. Um crente está nos moldes bíblicos. E nós vamos refletir sobre alguns padrões que todo que nasceu de novo deve ter. Que você possamos crescer a partir desse sermão e nunca mais ser as mesmas pessoas. Mas vamos lá para a exposição do texto sagrado. Leia comigo mais uma vez o verso 1 que está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Aqui nós vemos o remetente e o destinatário. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo escreveu e ele envia para a igreja de Tessalônica. Ele coloca Silvano e Timóteo porque eram cooperadores, mas esse escrito é totalmente escrito mesmo pelo apóstolo Paulo. Ele escreve então para essa igreja. E algo que me chama a atenção nesses versos que a gente já leu, que o apóstolo Paulo diz, a igreja dos Tessalonicenses, então a igreja da cidade de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, entenda algo, uma igreja verdadeira, ela tem 2 endereços. Ela tem um endereço geográfico. Aqui nós estamos em Belo Horizonte, no bairro São Cristóvão, a igreja Batista Lagoinha. Mas a igreja Batista Lagoinha e qualquer outra igreja que não estiver em Deus, no Senhor Jesus, não é uma igreja verdadeira. Então uma igreja verdadeira, ela tem um endereço terreno, um CNPJ, mas principalmente ela deve ser reconhecida no céu. Aqui eu falo de toda a igreja, mas trazendo para você, será que você só tem um registro da terra e não tem um registro do céu? Será que você tem talvez até uma carteirinha de membro da igreja Batista Lagoinha? Mas será que você experimentou o novo nascimento? Você realmente é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue? Essa pergunta e essa reflexão deve ecoar no seu coração em todo esse sermão. E aí o verso 1 continua e ele diz: a vocês, os Tessalonicenses, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu particularmente gosto desse cumprimento, graça e paz. E talvez você também goste. Mas você entende o que significa graça e paz? Porque infelizmente nós somos místicos. Nós repetimos coisas que nós nem sabemos porque repetimos. Eu e você temos que refletir sobre isso. Graça e paz, meus irmãos, é algo tão importante para a nossa fé, que eu espero explicar para vocês e vocês possam entender. Graça nada mais é do que o favor imerecido. Então graça é a causa da sua salvação. Ninguém aqui é salvo por outro motivo a não ser pela graça. Deus, na figura de Jesus, morreu em nosso lugar e nos oferece uma salvação gratuitamente, favor imerecido. Você não fez por merecer, nunca vai fazer por merecer, mas mesmo assim o Senhor te entrega. Então a graça
é a causa da nossa salvação. E a paz, pastor? A paz é o resultado da nossa salvação. Mediante essa graça que temos, e agora somos salvos, nós temos paz com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados pelo ministério da reconciliação. E aí, agora essa paz com Deus também tem que nos levar a ter paz com os homens. Trazendo aqui para nossas reflexões sobre sinais de uma verdadeira conversão. Um verdadeiro convertido é somente convertido pela graça de Deus, e não porque merece, e não pelos seus méritos. Então, se você chegou aqui e acha, até nesse presente momento, que você é salvo pelaquilo que você faz, você não é salvo. Você não é um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente só é salvo pela graça de Deus. Você, eu, ninguém é salvo pelaquilo que faz. Nós somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Trecho de Efésios 2. As obras são a evidência da nossa salvação e não a causa dela. Se você acha que é salvo porque você dizima, você não é um salvo. Se você acha que é salvo porque vem no culto, você não é um salvo. Se você acha que é salvo por causa de uma roupa, você não é um salvo. Mas eu creio que um salvo deve dizimar. Eu creio que um salvo deve se vestir com ordem de decência. Eu creio que um salvo deve vir na igreja. Mas você não é salvo por causa disso. Você faz isso por ser salvo. Então a gente tem que refletir sobre sinais de conversões, porque talvez muitos de vocês acham que são salvos pelaquilo que você faz. E aí o dia que você não faz mais, você já não é salvo. E aí o dia que você faz, você é salvo. E aí fica uma confusão de ter salvação, não ter salvação. Não existe isso, meus irmãos. Isso é doutrina humana, que escraviza as pessoas, que quer que você fique no cabreço de um pastor. Ou você é salvo, ou você não é. E eu estou aqui para não mentir para você não. Se o diagnóstico seu for que você não é um salvo, existe salvação para você disponível. Mas eu não vou mentir e mudar a Bíblia. Não, eu prefiro ser franco, sincero, do que te manipular. Então entenda algo, se não foi a graça que te salvou, você ainda não é um salvo. E o outro é a questão da paz, meus irmãos. A paz nós temos que ter. Todo nascido de novo tem paz. Uma paz com Deus e uma paz com o próximo. Se não temos paz, temos que refletir se estamos em Deus. Mas nós temos que refletir o que é paz. Porque talvez você ache que paz é ausência de problemas. Não é. A paz bíblica não é. Você acha que paz é mar calmo. Não. A paz na fé cristã é paz em meio a guerras, em meio aos dias maus. Mas é uma verdadeira paz, porque nós elevamos o nosso olho para o monte, e nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Por isso temos paz, mesmo nos dias maus. Eu e você que fomos salvos pela graça, temos que ter essa paz com Deus. Essa é uma das primeiras características de um salvo. Verso 2, leia comigo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionamos em nossas orações. Um verdadeiro convertido, ele vai orar. Os sinais da verdadeira conversão que eu trago nesse texto de 1 Tessalonicenses é sobre a vida dos Tessalonicenses, sim. Mas eu não posso deixar passar despercebido quando Paulo fala de oração. O Paulo que era o maior teólogo da igreja, mas também um homem que orava. Eu não posso deixar de enfatizar essa importância que eu e você, como crentes verdadeiros, como filhos de Deus, temos que ter na nossa vida. Orar, meus irmãos, nada mais é que se relacionar com Deus. Por isso eu e você temos que se relacionar com Ele. Como você foi salvo por um Deus que você não tem relacionamento, que você não fique com Ele, que você é indiferente, que você não fala. Você, seja sincero, você tem um relacionamento saudável com um pai, com uma mãe, com um amigo, sem conversar com eles? Não. Um relacionamento saudável envolve diálogo. Ou melhor, marido e esposa. Existe um casamento saudável, que eles estão, desde o casamento, sem conversar. 10 anos de casamento. Não existe, gente. Tem que ter diálogo. E por que você acha que perante Deus não precisa? Eu e você, se somos crentes verdadeiros, temos que orar. Mas aí, temos que orar. Orar é conversar, diálogo. Mas eu observo uma característica nessa oração, que aí é só crente cheio do Espírito Santo que faz. Porque Paulo ora, mas Paulo, ele não ora para ele mesmo.
Paulo ora pelo próximo, mencionando, damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em minhas orações. Nós devemos orar por nós devemos falar dos nossos dilemas, com certeza, mas não para por aí. Se nascemos de novo, temos que entender que nós não somos o centro de tudo e que precisamos interceder pelas pessoas que nos cercam. Talvez orar para nós mesmos, até um falso crente ora, no momento de desespero, um ateu, o avião está caindo, chama Deus, Nossa Senhora, o que sabe, tem informação da família dele, vai chamando, porque o avião está caindo. Mas a evidência da nossa salvação, também ter o relacionamento com Deus mas dentro desse relacionamento com Deus ter um tempinho para dedicar para os nossos irmãos. A fé cristã, meus irmãos, nos convida a não olhar somente para nós e também para o nosso próximo. A deixar o nosso egoísmo de lado, os nossos interesses de lado, os nossos pedidos de lado e pedir para o nosso próximo. Paulo estava passando por dias maus e mesmo assim ora para essa igreja. Meus irmãos, como está a sua vida de oração? Você, como um filho de Deus, tem se relacionado com seu pai? E você, nessa relação com seu pai, tem pedido pelos seus irmãos? Esse é o convite da fé cristã. O Senhor não nos convida para uma vida egoísta. O Senhor nos convida a uma vida fraternal. Por isso, uma das maiores evidências da salvação, além da oração em si, é orar pelo nosso próximo. É orar pelos planos, sonhos dos nossos irmãos e não somente para o nosso. Orar para a bênção chegar na casa dele e não somente na nossa casa. Orar para que eles possam ser abençoados, bem-sucedidos, e não somente a minha empresa, mas a empresa também do meu amigo. Que ele possa ser promovido e não somente eu. O cristianismo, meus irmãos, não é egocêntrico. O cristianismo é outrocêntrico. O outro está na frente do eu. Entenda isso. O nosso Senhor nos mostrou isso na sua vida, na sua prática, quando Ele abriu mão de sua glória para morrer no nosso lugar. E eu e você, se somos discípulos dele, porque cristão significa pequenos Cristo, nós temos que ser como Ele. Verso 3, vamos ver aqui uma lembrança boa do apóstolo Paulo. Está escrito assim: lembramos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Pare só um momento. O apóstolo Paulo, então, ele traz aqui algumas lembranças. E nós vamos ver 3 características que não pode faltar na vida de nenhum crente. Não existe crente sem essas características. A pergunta que eu já quero antecipar para vocês: será que vocês, como crentes, têm essas características? Não esqueça, meus irmãos, essa igreja era uma igreja jovem de 3 semanas e uma igreja perseguida. Qual é a sua desculpa? Não tem. Você tem que se arrepender se você estiver em falta. A primeira característica, no verso 3, o trabalho que resulta da fé. A primeira característica aqui do verso 3, de um crente que nasceu de novo, que se converteu verdadeiramente, é trabalhar. A verdadeira fé nos leva ao trabalho. A fé sem obras, meus irmãos, é morta. A fé cristã verdadeira vai nos tirar do comodismo. Jesus não te chamou para ficar parado. Não existe na Bíblia ministério do banco. Por que você está sentado até hoje? Nós gostamos de conforto, de comodidade, mas não foi para isso o Senhor te chamou. Por isso eu e você temos que refletir consigo mesmo: será que somos salvos? Porque talvez essa apatia que nós temos revela uma falta do novo nascimento. O trabalho mediante a fé que temos em Cristo Jesus, vai nos levar ao trabalho. Talvez você que não tem trabalhado, é falta de fé. E aqui esse trabalho não é o trabalho seu normal, mas também não é necessariamente na igreja. É você, como um crente, viver o evangelho. E aí você vai servir com seus dons e com seus talentos. Nós estamos na exposição de Mateus e vamos chegar na parábola dos talentos.
Será que temos enterrados? Então, meus irmãos, entenda algo. O Senhor te chamou para o trabalho. O Senhor te entregou dons que eu não tenho. E eu preciso desses dons para alcançar mais pessoas. E talvez eu tenha um que você não tem. Por isso, se eu parar e você parar, e aí? Mas não podemos parar. Ei, você temos que avançar. Meus irmãos, o Senhor nos convida para o trabalho. E o combustível do trabalho é a fé. Se um carro não anda, provavelmente é porque ele não tem gasolina. Se não trabalhamos, talvez é porque não temos a verdadeira fé. Você e eu, que fomos alcançados por esse esplêndido e glorioso amor de Deus, como nós não vamos alcançar outros? Meus irmãos, sabe qual é o diagnóstico que temos, trazendo uma ilustração? É como se todo o planeta tivesse uma doença terminal e você achou a cura. Como que você vai ficar de boca fechada? E eu falei que é uma ilustração, mas não é não, porque o mundo tem essa doença terminal. Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo que não crer no Senhor, que não reconhecer o Senhor, irá para o inferno, será condenado eternamente. Como com essa informação, nós que fomos salvos da ira do Senhor, nós vamos ficar de boca fechada? Nós vamos sentar e achar normal só assistir um culto, só contribuir, só vir uma vez por semana? Não, meus irmãos. O Senhor quer nos chamar para o trabalho, para sair desse comodismo que temos vivido. Essa igreja ouviu 3 semanas de sermão e já se levantou para trabalhar, para pregar. Quanto tempo você tem ouvido a palavra? Eu não sei os lugares que você frequentou, mas eu sei que toda sexta-feira, para a glória do Senhor, a palavra é pregada. Eu sei que em outros lugares realmente não prega, mas você deve ter ouvido sim, muito mais do que 3 semanas. E isso não mudou a sua vida? A gente precisa de 3 semanas, a gente precisa de uma palavra do Senhor, e acabou. Mas eu e você não cremos na palavra, nós relativamos a palavra. Nós falamos assim, está escrito assim, pastor, mas a minha situação é essa, mas pastor, não existe mais, meus irmãos. Bíblia, palavra do Senhor, decreto divino. Eu e você temos que nos levantar, é só isso. 3 semanas de exposição já mudou a vida deles. E se eu e você não vigiar, vai passar semana após semana, vai ser mais um culto. Que a gente quer o nosso milagre, nós queremos ficar rico, nós queremos vencer o nosso Davi, o nosso Golias, nós queremos passar pelo Mar Vermelho, só essas ladainhas aí, gospel, que não muda nada na nossa vida, só enche o nosso ego. E aí fica nessa imaturidade cristã, que está errada. Meus irmãos, entenda algo, se você nasceu de novo, você tem que trabalhar, você tem que se levantar. E aí alguns vão vir para cá ministrar, outros vão servir na diaconia, outros vão ser realmente um advogado, um médico, um pedreiro, mas lá vocês vão pregar o evangelho, vão viver o evangelho, vão servir o próximo. Meus irmãos, não existe fé cristã, cristã não, pode ser outra fé por aí, que vai te convidar a ficar parado. Não existe ministério do banco. Eu já li a Bíblia algumas vezes, estudo ela e eu não achei esse ministério na Bíblia. Esse é o homem que criou. O Senhor quer que você levanta do banco e vai fazer o que Ele te pediu. Ele te deu alguns dons, e repita, eu não tenho, e alguns outros irmãos não têm. Então você precisa se levantar. Entenda essa realidade, meus irmãos. 3 semanas mudaram a vida deles. Quanto tempo você tem ouvido? E por que você ainda está parado? Segunda característica, ainda no verso 3. O esforço motivado pelo amor. Alguém que nasceu de novo, um verdadeiro crente, ele é alguém esforçado em cumprir os mandamentos do Senhor. O combustível aqui agora não é a fé, o combustível aqui agora é o amor. Se amamos a Deus, 1 João é enfático de nos informar que vamos amar o nosso próximo. E talvez você não ama porque você não entende o que é amor. Você ouve a blogueira falar que é amor, você ouve um filósofo contemporâneo falar que é amor, você ouve todo mundo, mas você não abriu a Bíblia ainda. 1 Coríntios 13, depois você lê o que é amor. E aí você vai entender o que é amor. O amor te tira da zona de conforto.
Você não demonstra amor para as pessoas com palavras, e sim com serviço. Por isso você tem que se esforçar para amar, para cumprir o mandamento, para fazer a vontade do Senhor. E entenda algo, meus irmãos: amor não é sentimento, amor é atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. O amor de Deus fez Ele entregar o seu Filho. O amor do Filho fez Ele se entregar por nós. Amor não é teoria, amor é prática. Talvez você não ama porque você acha que amor é sentimento. Mas não é. Amor é atitude. Por isso que podemos sim amar os nossos inimigos. Mas se amor fosse sentimento, era impossível. E Deus ia estabelecer um princípio impossível. E Ele é muito enfático de que nos dá nada que a gente não pode suportar. Os mandamentos dele não são penosos. Você nunca vai amar, vai sentir o sentimento para o seu esposo ou esposa igual para o seu inimigo. Claro que não. E Deus sabe disso. Mas quando Ele nos convida a amar o inimigo, Ele sabe, porque Ele é o autor do amor, Ele é o próprio amor, que amor não é sentimento, amor é atitude. Então qual é a desculpa para você não amar as pessoas? Não tem. A desculpa era o sentimento, agora acabou essa desculpa. Foi por ralo abaixo. Mediante esse esforço que temos que ter, mediante esse amor que é a combustão, meus irmãos, eu e você temos nos esforçado para cumprir a palavra de Deus. Aqui ele fala, esforço baseado no amor. Sabe por quê? Nós somos muito hipócritas e só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós esforçamos para passar num concurso público. E estudamos 25 horas por dia. Mas para amar, não podemos esforçar um pouquinho. Nós esforçamos para ficar rico. E fazemos o possível e o impossível. Mas para amar, aí é muito difícil, né, pastor? Não tem como, né, pastor? Que isso, dar outra face? Está escrito isso na Bíblia mesmo? Andar segunda... Ah, não, pastor, aí já puxou a minha orelha, aí não dá. Então, meus irmãos, para coisas terrenas, e não é pecado concurso, tá, meus irmãos? Não é pecado ficar rico, enfim. Mas eu estou trazendo para vocês que a gente esforça para coisas secundárias, mas para as coisas primordiais, que é o amor, que é a marca de todo crente, nós não esforçamos. E no primeiro empecilho nós desistimos de amar. Meus irmãos, aonde você tem depositado os seus esforços, o seu tempo, a sua energia? Um verdadeiro cristão deposita no amor. Eu e você temos que refletir sobre isso. E a terceira ainda no verso 3. Perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A perseverança vem da esperança da volta de Jesus. Crer em Jesus vai te levar a não desistir. Essa igreja era uma igreja jovem e perseguida e não desistiu. Por que que você está pensando em desistir da fé cristã? Meus irmãos, o convite é que possamos perseverar na nossa salvação, não somente hoje, sexta-feira, não somente no ano de 2023, e sim perseverar até o fim. Essa é a evidência que somos salvos. Um salvo é alguém perseverante, porque o combustível dele é o Senhor Jesus. Eu gosto sempre de citar os nossos irmãos dos primeiros 300 anos da igreja, que morriam no Coliseu, eram queimados para iluminar a cidade de Roma, e mesmo assim, meus irmãos, continuava, não negava, era só eles negar, é só falar assim, ah não, Jesus Cristo é uma farsa, e César é o Senhor, acabou, não ia morrer mais. Mas eles não faziam isso, porque eles tinham uma esperança de uma eternidade, e nós, por tanto menos, pouco, nós negamos a nossa fé. E aí você quer falar que você é crente? Não, crente persevera. Eu não estou falando que a gente não pode ter dias maus, eu não estou falando que a gente não pode se enfraquecer na fé, tudo isso a gente tem que vigiar, mas pode acontecer. Mas um crente não desiste. Se está difícil, nos chame, nós estamos aqui para te ajudar. É melhor ser dois do que ser um. Esse verso fala de caminhada, de amizade, não de casamento em si, por mais que dá para aplicar em casamento. Mas se você desistiu,
vive a vida do seu bel prazer, e quer falar que é um cristão, não é. Um cristão é conhecido pela perseverança, e perseverai até o fim, e assim serão salvos. Meus irmãos, recapitulando esse trecho: trabalho mediante a fé, esforço mediante o amor, perseverança mediante a esperança. Será, meus irmãos, que somos cristãos verdadeiros? Fica essa reflexão para mim e para você. Verso 4: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Aqui está a doutrina da eleição, uma doutrina muito clara nas sagradas letras de Gênesis a Apocalipse. Deus nos escolheu. Mas, meus irmãos, essa doutrina, ela deve ser validada com a nossa vida. Por que Paulo olha para eles e fala que eles são escolhidos? Porque Paulo olha as atitudes dele. Paulo viu que eles tinham fé, e a salvação é pela fé. Paulo viu que eles tinham obras, e as obras são a evidência que somos salvos. E Paulo viu que eles perseveraram, porque um salvo vai perseverar até o fim. Então eles demonstraram a sua eleição mediante a sua vida. Por isso, meus irmãos, o escolhido não vive de qualquer maneira, ele tem uma novidade de vida. E aí você vive igual um filho do diabo e quer falar que é crente? Não é crente. Eu e você temos que viver em novidade de vida. Temos que evidenciar na prática o que recebemos do céu, a regeneração do nosso coração, que somos realmente uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu estou falando, quando eu falo isso, de Bíblia, não de regras, usos e costumes por aí, não. Isso não evidencia que ninguém é crente, não. É fácil botar saia, é fácil botar terno. O negócio é controlar a nossa língua, o negócio é amar o próximo, o negócio é perdoar as pessoas que a gente está 10 anos sem perdoar. Isso que é ser crente. Mudar a casca é fácil, todas as seitas mudam a casca, mas nenhuma são convertidas. Eu e você temos que refletir sobre isso. Será que realmente, meus irmãos, somos salvos? E aí o verso 5, o apóstolo Paulo vai nos trazer como o evangelho chegou para eles. E aí talvez uma diagnóstico que você vai ter, que você não é crente ainda, porque você não ouviu o evangelho como deveria ouvir. Você só ouviu o não evangelho. E não tem como ser salvo por causa disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já preguei aqui em outras oportunidades, que muitas pessoas em muitos ambientes não se converteram, porque não pega a palavra de Deus. Tem palestra, tem stand-up, tem um monte de coisa, mas não tem palavra. Se não tiver palavra, não vai ter conversão. Vai ter simpatizantes, vai ter gente que gosta de Jesus, acha ele legal, mas não vai ter convertido. E aí Paulo vai explicar por que eles se converteram, verso 5. Acompanhe comigo. Porque o evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então Paulo, ele usa aqui um termo, que aí eu quero explicar para não ter interpretação errada, que ele fala assim: não somente significa que precisa. Repetir aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o que Paulo está querendo nos ensinar? Que Paulo, ele não pregou com meras informações técnicas, porque a informação da Bíblia tem ateu que tem mais do que eu. Não é só a informação, mas tem que ter a Bíblia, não tem como. Mas Paulo traz a realidade, não foi uma retórica. Eu não aprendi a manipular as pessoas, não foi meras palavras. Então, nós temos que entender, principalmente eu como pregador, que esse momento aqui não é sobre uma técnica, por mais que eu tenha que tentar me comunicar bem, no meu português, no meu tom de voz, para comunicar com vocês, isso aí é muito claro, mas não é só isso, tem que ter algo que nós vamos ver daqui a pouco, e a exposição fiel da palavra. Algo que também refletimos, que esse momento não é sobre bajulação, meus irmãos. Eu ficar bajulhando você aqui, falando que você é o centro do coração de Deus, falando que você é ouro puro de Ofir, falando essas baboseiras, não vai mudar a sua vida. Porque o diagnóstico que muitos de vocês têm que entender é que você é um pecador, que se você não consertar a sua vida, você vai para o inferno. E aí a gente está bajulando pessoas que estão condenadas. E talvez essa pessoa não é salva porque ela não sabe que está condenada, porque ninguém fala que ela está condenada. Meus irmãos, olha a seriedade disso. E essas bajulações, essas mentirol, ela não convence o homem.
Um verdadeiro cristão, entenda algo, você que é um pregador do evangelho também, porque o evangelho não é pregado só aqui não, é no 1 a 1. Nós não somos manipuladores de pessoas, nós pregamos a palavra, e o Espírito Santo que nós vamos ver agora, ele que convence, prega a palavra, meus irmãos, explica a palavra, ensina a palavra confronta mesmo. Você sabe por que mataram Jesus? Por causa que ele era verdadeiro, e tem algo que o ser humano odeia, é a verdade. Falar mentira a gente gosta, mente pra gente que a gente gosta, mas a verdade a gente fica bravo. Então Jesus foi morto por causa da verdade. Então fala a verdade, não precisa ser grosso, não precisa ser rude, eu não estou falando sobre isso. Mas não mude a palavra por causa de ninguém, prega a verdade, e deixa que o Espírito Santo convence, porque não é você que convence. E aí, com o poder no Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence o pecador. Você só é convertido porque o Espírito Santo te convenceu e não o pastor Jean. Eu estou expondo aqui o texto, espero ser o mais fiel possível, mas se alguém hoje decidir por Cristo, voltar para Cristo, fazer uma aliança, servir a Cristo, enfim, não vai ser por causa das palavras do Jean, vai ser por causa que o Espírito Santo te convenceu. Meus irmãos, um verdadeiro crente vive na dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele cumpriu o chamado dele, que era pregar, mas na dependência do Espírito Santo. Você não pode falar que é crente e viver na sua dependência, na dependência do seu sobrenome, porque você é famoso, na dependência da sua conta bancária, porque você é rico, na dependência do seu conhecimento, do seu network. Não! Eu e você vivemos na dependência do Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz a nossa vida. Será que Ele tem conduzido? Essa pergunta deve ecoar no nosso coração. Então talvez muitas pessoas não se converteram porque não ouviram o Evangelho. Eu espero que você que não tem ouvido possa estar ouvindo hoje. Verso 6. De fato, vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele traz uma realidade que essas pessoas eram imitadores de Cristo. Um verdadeiro convertido, ele vai se parecer com Cristo. Mas hoje nós temos uma geração que se parece com o jogador de futebol, com a cantora, com a blogueira, até com pastores, mas não parece com Jesus. Meus irmãos, olhe para você, não olhe para o seu próximo não. As suas atitudes, quando acabar o culto, porque aqui todo mundo é crente, eu sei, mas depois talvez lá na pizzaria você quer maltratar os garçons. Vamos lá. Saindo daqui, as atitudes que você tem tomado, Jesus toma essa atitude? Eu e você temos que refletir sobre isso, porque somos pequenos cristãos. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido se parece com Jesus. Hoje está na moda a igreja, infelizmente, imitar o mundo. Mas essa igreja perseguida, pobre, nova, imitava os apóstolos e imitava Jesus Cristo. Quem você tem imitado, meus irmãos? E essa imitação é muito linda, porque apesar do sofrimento, apesar de alguma forma uma imaturidade, eles ainda eram alegres. Por que eles eram alegres? Porque a fonte deles é o Espírito Santo de Deus. Eles eram imitadores de Cristo, com a alegria que vinha do Espírito Santo. Agora você está entendendo porque talvez você não é alegre? Porque talvez você não imita Cristo. E porque talvez você não fica na dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, entenda essa verdade. Trazendo para a Bíblia, nós como imitadores de Cristo, muitas crises que você tem, se você fosse igual a Cristo, você não teria. Como assim, pastor? Vamos lá. Me mostra um trecho bíblico que você viu Jesus triste porque ele não tinha dinheiro. Não tem. Por que você fica triste? Porque você não imita ele. Me mostra um trecho bíblico onde você vê Jesus triste porque ele não tinha a casa dos sonhos. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Por que você está triste porque não tem a casa do ano, o carro do ano, a conta bancária, os seguidores? Porque você não está imitando a Cristo. Sabe o que você está imitando? O blogueiro. Porque o blogueiro tem a casa, tem o carro, tem a empresa, tem um monte de coisa. Mas você não foi chamado como cristão para imitar blogueiro. Cristão não. Se você quiser ser outra coisa, você pode imitar quem você quiser. Mas cristão tem que imitar Cristo. Você está entendendo que muitas crises nossas vão acabar quando nós voltarmos para as Sagradas Letras?
E temos muitas crises conosco, com o próximo, com Deus, porque nós não somos bíblicos. Meus irmãos, existe uma alegria para nós, uma alegria ultra circunstancial, uma alegria que não é sobre geografia, não, quando eu estiver ali, não, uma alegria que não é sobre, eu vou casar, eu vou ser feliz, eu vou ter filho, eu vou ser feliz, não, uma alegria que é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira e eterna alegria. O Espírito Santo aponta para Ele. O Espírito Santo nos convence dessa verdade. Meus irmãos, se temos vivido atribulados, se temos vivido desesperados, algo está errado. Repito, essa igreja era perseguida, algo que nós não sabemos o que é. Nós não somos perseguidos no Brasil, pare de achar quem nós somos. Eles morriam, gente. Só por ser crente, morriam. Entenda a verdade. Eles mesmo assim eram imitadores de Cristo e eram alegres. Qual é a sua desculpa para não ser alegre? Porque talvez você está ouvindo aqui, aí você fala assim, não, mas você está pegando muito pesado, você não sabe na minha casa, você não sabe no meu trabalho, você não sabe. Meus irmãos, eles eram perseguidos e mortos, eram novos na fé e mesmo assim era alegre. Como você fala que não existe essa alegria? Se você não crê na Bíblia, aí tudo bem. Mas nós que cremos, de Gênesis a Apocalipse, que é a palavra de Deus, essa é a realidade para nós, e está disponível para nós. Mas sem imitar Jesus, e sem se depender do Espírito Santo, você não vai ser alegre nunca, porque você vai achar que a alegria é ter, mas a alegria é ser. Você tem que mudar a sua mente, renovar. Por isso, talvez você tenha que nascer de novo, você que ainda não nasceu. Meus irmãos, é possível ter uma alegria na perseguição, é possível ter uma alegria em meio à guerra, mas somente com Jesus. Sem Jesus é impossível, Versos 7 e 8 está escrito assim: assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Meus irmãos, por esses irmãos caminhar de maneira correta, eles se tornaram referência para outros irmãos. Entenda algo, as pessoas estão olhando para você. Queira você ou não, mesmo eu falando que, gente, não olha para a pessoa, olha para Cristo, as pessoas estão olhando para nós, as pessoas olham para mim e para você. E aí eu quero refletir com você nesses versos sobre dois testemunhos, o bom e o mal. O bom testemunho, quando nós temos, e todo cristão de verdade vai ter bom testemunho, ele inspira as pessoas a seguir a Cristo, ele ajuda as pessoas a ter um motivo a mais para ir a Cristo. Mas o mau testemunho, que é a pessoa que se diz crente, mas se comporta como filho do diabo, atrapalha as pessoas. Porque as pessoas do mundo estão olhando para nós e falam assim, eu não vou ser crente igual o Jean, não. O Jean é crente? Então você é budista, porque crente igual o Jean não tem como ser. Você tem noção que o meu e o seu mau testemunho pode gerar isso nas pessoas? Os fracos na fé estão olhando para nós. Por isso você não pode viver a vida de qualquer maneira. O apóstolo Paulo vai convidar a igreja de Roma a abrir mão de comer carne. Comer carne tem problema? Não, meus irmãos. A Bíblia não nos convida a ser vegetariano, não. Mas naquele contexto tinha. E ele fala para abrir mão. Olha como nós achamos que somos fortes e não somos. Você sabe a maior evidência que você é forte? Quando você suporta o fraco. Porque quando você não suporta o fraco, você também é outro fraco. Um forte abre mão de coisas até lícitas por amor ao seu irmão. Meus irmãos, entenda essa realidade. O seu testemunho vai gerar coisas boas ou coisas ruins. E é essa pergunta que eu te faço. Qual tem sido o seu testemunho? Se depender de você, Belo Horizonte vai se converter ou não? Se depender de você, sua cidade vai se converter ou não? Sua família? Tem muitos familiares nossos que não se converteram por causa da gente. Nós somos o crente chato, insuportável. Nós não somos bíblicos, não, nós somos religiosos. Nós não temos diálogos com eles. Nós queremos ser superiores a eles. Aqui, talvez, alguns podem ficar chateados porque eu sou firme nas palavras.
Mas vocês são crentes. Talvez, deveriam. Vocês têm que ouvir verdade. Mas aí, você fica triste de ouvir verdades e quer descascar o seu irmão que ainda não é crente. Ao invés de você dialogar com ele, repito, não negligenciar a verdade é verdade, mas conversa. Mas infelizmente nós só nos tornamos religiosos e nos convertemos e aí nos afastamos da nossa família e queremos que a nossa família se converta, não vai se converter. Aonde que precisa de luz, meus irmãos? É as trevas. Entenda isso. Mas se você viver uma fé comercial, uma fé que você só vai ser servido, aí você se afasta de todo mundo que não é crente, e aí fica aí nesse lenga-lenga de vir no culto, contribuir, e vai vivendo essa vida. Mas quando você entende que você tem uma missão de pregar o evangelho, você vai se capacitar, é claro, você não vai de qualquer maneira. Você vai pedir ajuda para pastores, homens e mulheres de Deus, sim, mas você vai lá na sua família, nos seus amigos da antiga, e vai pregar o evangelho para eles. Mas infelizmente nós vivemos essa fé cômoda e rasa, somente religiosa. E não temos o senso que as pessoas estão indo para o inferno. Meus irmãos, um crente de verdade tem um bom testemunho. Qual tem sido o seu testemunho? Verso 9. Pois eles mesmos relataram de que a maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira conversão nos faz a deixar o velho homem e a se apegar ao novo homem. A verdadeira conversão é uma mudança de vida. Conversão é convergir, é uma mudança de rota. Não podemos, meus irmãos, viver da mesma maneira que vivíamos antes de Cristo. Nós temos que mudar. Olha que coisa interessante que está no texto. Eles deixaram os ídolos falsos e foram adorar o verdadeiro. A fé cristã tem muitas proibições? Tem sim, bíblicas, repito. Mas não é só proibições, e sim motivações. A fé cristã te proíbe de fazer algumas coisas erradas, mas te motiva a fazer as coisas certas. Por isso pecado não é só fazer as coisas erradas, pecado é não fazer as coisas certas. Tiago é muito enfático de nos informar sobre isso. Aquele que sabe fazer o bem não faz, esse peca. E aí você talvez que julga e condena todo mundo, talvez é o maior pecador, porque não tem pregado o evangelho. O ide é uma ordenança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se não estamos pregando, estamos pecando. Meus irmãos, deixa os ídolos passados. Eu espero que você já tenha deixado, mas não só deixe os ídolos passados. Se apegue ao ídolo verdadeiro. Mude radicalmente. Nós não podemos mais ficar flertando com os ídolos do passado. Se algo for condenado biblicamente, abandone, renuncie. Renuncie tudo, mas não renuncie somente um, Cristo Jesus. Eles mesmo sendo perseguidos, meus irmãos, eles deixaram seus ídolos, e eles estavam sendo perseguidos por deixar o ídolo, mas eles não estavam nem aí, deixaram o ídolo, e se apegaram ao Deus Todo-Poderoso. Entenda isso, não é só deixar o falso, e sim é se apegar ao verdadeiro. Muitos de vocês eram intensos na época do mundo, fazia, acontecia, era um leão no mundo, mas na igreja é um gatinho. Fazia, acontecia, promovia, você talvez traficava, você talvez matava, você talvez fazia os corres da vida, mas aí virou crente, ficou apático. Trafica Jesus para elas, ao invés de você dar droga, dá a palavra do Senhor. Ao invés de você que tinha uma lábia boa para conquistar as mulheres na balada, prega o evangelho para as pessoas. Aproveita esse dom que Deus te deu. Então nós somos intensos no mundo, mas com Cristo nós não somos. Paulo, meus irmãos, ele nos mostra que ele era intenso sem Cristo, ele matava cristão, mas depois ele foi intenso, e ele morreu pela fé cristã. Meus irmãos, aonde estão as suas intensidades? Eu e você temos que ter uma mudança genuína, deixar os falsos ídolos e se apegar com todo o coração ao verdadeiro. E o último verso, verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. Um verdadeiro cristão anseia pela volta do Salvador. Essa doutrina, a doutrina escatológica, o final dos tempos, é a doutrina mais trabalhada nessa carta dos Tessalonicenses.
Eu e você, se somos convertidos, temos que ansiar pela volta do Senhor. Você tem ansiado? Ou não? Não, Senhor, volta só depois que eu casar. Não, Senhor, volta só depois que eu ter filho. Não, Senhor, volta... Para, gente, você não entendeu o que é a volta de Cristo, não? O apóstolo Paulo falou que é muito melhor, gente. Leia um pouco sobre o céu. Você não vai tirar sua vida para ir para lá mais rápido, porque isso é errado, mas você vai viver intensamente, mas o dia que chegar, meus irmãos, entenda algo, os irmãos que estão lá estão muito melhores do que nós. Mas eu e você, se nascemos de novo, temos que ansiar por Cristo. Nós ansiamos pela conferência X, pelo show, por isso, para aquilo, para nos formar, para comprar nossa casa, mas não ansiamos pela volta de Cristo. E como falamos que Ele está voltando, ficamos com medo. Que isso? O verdadeiro crente não tem medo da volta de Cristo, e sim alegria. E os últimos versos, que é um dos versos mais fortes desse trecho, que nos livra da ira que há de vir. Meus irmãos, eu não posso mentir para vocês, existe uma ira vindoura, que nos livra, quem? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo será livrado dessa ira vindoura, mas quem não está em Cristo, permanece, infelizmente, sobre essa ira. Porque eu trago essa palavra dura, numa sexta-feira à noite, uma palavra que talvez você não queria ouvir, porque eu me preocupo com a sua salvação. Eu me preocupo por essa ira estar sobre a sua vida ainda, e você achar que não está, porque você ouve o pregador X, que faz oração de manhã, na hora do almoço e de noite. Você ouve ele, você acha que você é crente, porque você ouve ele. Aí você acha que é crente porque você tem a carteirinha de membro. Aí você acha que é crente porque você nasceu numa família de crente. Talvez não. Por isso, que mesmo talvez desagradando a maioria do público aqui presente, eu prefiro trazer essa palavra. Prefiro correr o risco de você nunca mais querer ouvir um sermão do pastor Jean. Mas você pelo menos vai refletir sobre tudo que eu falei. E se você ainda está sob essa ira sobre a sua vida, existe uma chance para você. O Senhor está de braços abertos te convidando a caminhar com Ele. Talvez você que tem crente por anos, ou talvez você que entrou pela primeira vez nessa igreja. E se você realmente é um salvo, permaneça, persevere, porque existe uma ira para quem não está em Cristo Jesus. E algumas aplicações. Primeira delas, os sinais de sua conversão é mudança de vida, fé, amor, trabalho, perseverança, deixar os falsos ídolos. Se não temos isso, reflita se você é um salvo. Segunda, os sinais de sua conversão está em imitar Jesus. O nosso modelo é Jesus Cristo de Nazaré, e nada além disso. Terceira, quando você tem os sinais da conversão, você abençoa e motiva as outras pessoas a se converter. Tenha temor no seu coração, como você tem vivido. Você é um auxílio ou uma pedra de tropeço para as pessoas? Quarta e última aplicação. Espero, meus irmãos, que vocês sejam um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido. Mas se o diagnóstico for negativo, ainda há esperança. Se arrependa hoje. Enquanto a vida há esperança. Existe um dia que vai ser o fim das possibilidades, quando Ele voltar ou quando nós morrer. Mas enquanto você está respirando ainda, existe esperança de você arrumar sua casa, de você consertar o seu caminho. Você que talvez foi frustrado nessa noite, mediante essa exposição, entenda algo, essa frustração foi boa. Sabe por quê? A pior frustração vai ser no juízo final, como está escrito em Mateus capítulo 7, depois você leia. Muitos virão no meu nome. No seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Essa que vai ser a maior frustração. Por isso eu não ligo de te frustrar hoje. Mas se essa palavra dura te levar à salvação, meus irmãos, é a melhor alegria que eu vou ter como pastor. Não é eu comprar qualquer coisa, eu ganhar dinheiro, nada. Uma alma vale mais do que qualquer coisa. Então você que é um convertido, permaneça com essas características. E você que não é, existe uma chance e um perdão para você. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus